pessoal, temos a honra agora de receber no Vozes do Magistral a Camila e o André, da Regional Norte, Anfarmag. Por favor, o nome completo de vocês e o cargo, é um prazer recebê-los. Obrigada. Eu sou a Camila Pará, eu sou farmacêutica há mais de 20 anos, atuo também em farmácia de manipulação há mais de 20 anos e sou sócia proprietária da New Fórmula, farmácia de manipulação em Belém do Pará. Perfeito, André. Olá, meu nome é André Luan, sou farmacêutico também, vice-presidente da Anfarmag Regional Pará, e sou sócio da farmácia Personal em Belém. Perfeito, muito bem-vindos. Bom, vamos começar esse papo trazendo um número novo do Panorama Setorial Anfarmag 2026, que é uma publicação, a publicação do setor magistral, que está sendo lançada agora aqui na Consulfarma. E um dado super relevante aí sobre a região de vocês é que a região norte ela está puxando, alavancando o crescimento do setor, né? Foi a região que mais teve novas farmácias, né, surgindo. Foi um salto expressivo aí de 71,4% de aumento em relação ao ano anterior, né, a 2025. Na prática, vocês também como farmacêuticos, mas também como dirigentes, vocês percebem esse movimento de crescimento, de impulsionamento ali nessa região? Eu vejo esse número com dois olhares, né? O primeiro olhar talvez não seja exatamente um crescimento tão expressivo, é porque, na verdade, a nossa base é pequena ainda, né? Então, quando você pensa em 71%, parece que é muita coisa, mas são poucas ainda são poucas as farmácias na região norte, né? Mas acho que o Brasil descobriu o norte, né? Então tem muitas marcas que estão chegando lá e tem muitas farmácias que não são franquias, né? Que também são marcas próprias e que estão sendo desenvolvidas lá. Então a gente vê que o mercado cresce, evolui, né? E toda vez que tem mais players no mercado, esse mercado cresce. É normal que ele evolua, que ele cresça, porque é mais gente falando sobre esse assunto. Então eu vejo de uma forma positiva que o Brasil tenha descoberto o norte. Muito bom. Quer falar alguma coisa também, Camila? É isso mesmo, eu concordo com o André. Eu acho que o norte, ele ficou em evidência agora, né, André? Então a gente percebe efetivamente por causa desse investimento na região. E o perfil do associado, né, nos últimos anos, pensando também na região de vocês. Só relembrando, são quantos anos que vocês estão ali, enfim, atuantes, né, na Regional Norte, perdão, e nesse passar do tempo, né, como que vocês viram a mudança desse perfil do associado Anfarmag ali na região norte? Podem falar um pouquinho, por favor? As pessoas estão mais conscientes do coletivo, da importância de contribuir? Assim, a gente na regional, né, André, a gente está buscando isso, porque ainda é muito pequena essa questão do associativismo na nossa região. E aí a gente vem trabalhando justamente para a gente mudar esse perfil. Eu já atuo há 23 anos em farmácia de manipulação. Inclusive, eu comecei minha carreira lá com o André e Luan. Um grande aprendizado com o André. Então, eu acredito que é esse o caminho, né, André? Eu vejo que falta muito ainda para que o farmacêutico magistral na região norte entenda a importância do associativismo, do cooperativismo, né? Eu não tenho os números exatos, mas como eu também sou conselheiro da Copermag, a gente percebe que a participação das farmácias do norte na Copermag é baixa em relação às outras regiões, né? A participação na Anfarmag também é baixa. Acho que a Camila não lembra disso, mas em 99 a gente chegou a fazer uma sucursal lá, em 1999. Eu participei da elaboração dessa sucursal lá, não tinha número de farmácias suficiente
para ser uma regional, né? Mesmo se a gente juntasse o Pará, o Maranhão, a Amazônia, não dava. Se não me falha a memória, eram uns 30 farmácias que precisavam ter para ser uma sucursal, para ser uma regional. Então a gente conseguiu fazer uma sucursal lá. Mas sempre com muita dificuldade também das pessoas entenderem a importância de se associar, de participar, de ir para os eventos, de pagar uma taxa, né? E fazer a associação ficar mais forte, conseguir mais força política em Brasília, enfim. A gente sabe que precisa de recurso para conseguir ter voz, né, nos vários ambientes. Pois é, essa é a minha próxima pergunta, né? O quanto a Anfarmag é importante você se associar à Anfarmag, justamente para fortalecer o setor, mas pensando também na sua região, né? Se vocês puderem também falar um pouquinho sobre todo o apoio que a associação fornece, qual a importância desse trabalho, né, nacionalmente, justamente pensando em se ter um setor mais forte, mais potente, né? Vocês puderem falar um pouquinho? Eu começo com as soluções que a Anfarmag tem para a gente, como, por exemplo, o Panorama, que foi lançado agora na Consulfarma. Eu acho que isso é um grande suporte que a Anfarmag consegue passar para a gente. Segurança técnica, acabei de sair de um curso maravilhoso de atualização de controlados. Reduzir custos, com a central de negócios. Então, a Anfarmag, ela tem grandes soluções. Só basta que a gente fortaleça o associativismo. A Copermag é uma grande solução também, né, da Anfarmag. E é um grande regulador de mercado, né? Sem dúvida. Eu já ouvi de algumas pessoas, mas eu falo lá com o pessoal da Copermag e está mais barato no fulano ou no beltrano determinada matéria-prima. Aí eu digo, faz o seguinte, dá uma olhada no teu histórico, quanto que você comprava essa matéria-prima antes da Copermag existir. E você vai perceber que, na verdade, está esse preço hoje porque a Copermag existe e porque ela regulou o preço dessa matéria-prima. Sim, é um antes e depois, né? É o antes e depois. Então, mesmo que você não compre da Copermag, você está sendo beneficiado pelo trabalho que a Copermag fez, né? Porque o preço caiu em função do trabalho que a Copermag realiza. Então, esse é um exemplo do quanto que o nosso mercado, o nosso segmento ainda precisa avançar muito no sentido de preservação, autopreservação, né? Eu vejo associações de supermercado, associações de drogarias lutando com muito mais ênfase, com muito mais prestígio pelas suas demandas, e a gente ainda acha que está brigando um contra o outro. Nós não estamos brigando um contra o outro, nós estamos brigando contra uma coisa muito maior, que é um mercado de medicamentos que quer nos engolir. E assim, a saúde, né, das pessoas, então a importância também de uma referência técnica, né, como você falou dos cursos, toda a parte de regulação, né, que a Anfarmag também abre, né, para vocês, para que haja uma padronização cada vez melhor, né? Então, acho que também são pontos importantes, né? Um outro ponto importante, André, que você poderia falar, que ele tem muito mais experiência do que eu, é o Radar Mag. É uma solução fantástica que o associado não consegue enxergar. Então, sim, o André, o radar é um negócio impressionante, né? Fala um pouquinho, eu não faço mais compras sem olhar para o radar primeiro. Né? E eu tenho uma prática de vir para a Consulfarma com uma lista de produtos para comprar em cada um dos fornecedores que eu miro num determinado ano. Tá. Então, eu tenho também a cotação do radar na minha mão para saber se eu estou fazendo bons negócios ou se eu não estou fazendo bons negócios, né? Sim. E o radar também me tirou um pouquinho do pedestal de achar que eu fazia só negócios excelentes. E quando eu olhava lá no radar, eu estava pagando muito mais caro do que muitos outros. Que legal. Que tem lá. Não tá dizendo quem comprou, mas está dizendo por quanto que foi comprado, né? Então,
O radar é uma solução que eu não abro mão de jeito nenhum. Além de redução de custos, como você falou, Exatamente. negociação, né? Que legal, muito bom. E tem toda a parte técnica também, né? Então. A Anfarmag auxilia as farmácias, inclusive para fazer cálculo farmacêutico. E a gente sabe que 70%, 80% das farmácias são pequenas empresas, né? São farmácias que não têm recurso para ter 5, 10 farmacêuticos à disposição para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Então, a Anfarmag ajuda muito do ponto de vista técnico também. Excelente. Uma outra solução também que eu gosto muito e eu sempre reproduzo, eu sempre dou engajamento, é o saúde individualizada. Então, assim, a gente é rico de soluções, a Anfarmag nos proporciona, mas a questão do associativismo a gente ainda precisa trabalhar muito para que essas soluções fiquem melhores aproveitadas. Pois é. Agora, sim, como é para vocês essa experiência, né, de ceder tempo, exposição, experiência em prol do associativismo, né? Não só na região de vocês, mas nacionalmente, né, como parte, enfim, da diretoria, do conselho, da Anfarmag. Como que é pessoalmente, profissionalmente, para cada um de vocês essa experiência e por que ela é tão valiosa e importante? Por todo o suporte que eu recebo, tá, da Anfarmag. Quando eu comecei a fazer parte do conselho, eu comecei a visualizar outros caminhos dentro da minha farmácia e isso me ajudou bastante. Eu sou uma apaixonada pela farmácia de manipulação. Acho que personalização, para mim, é o caminho, sempre para a saúde. Então, foi muito importante para mim, pelo conhecimento que eu adquiri, pela troca que eu tenho com os colegas em todo o Brasil. Isso é muito importante, isso é o que me deixa feliz em ser magistral e me motiva, e isso não tem preço. Muito bom. E você, André? Olha, isso faz parte da minha vida desde sempre, né? Atualmente, eu estou vice-presidente da Anfarmag, presidente do Sindicato de Farmácias, Sindicato do Comércio Varejista de Farmácias, participo do conselho da Copermag, né? Então, eu vejo que isso, mais do que uma ação para a coletividade, também é uma ação de autoproteção. Não é possível uma formiguinha, que somos nós, sobrevivermos sozinhos numa floresta voraz como é o mercado brasileiro. Então a gente precisa se juntar, a gente precisa estar junto. Vai ter um momento que a gente vai brigar nas questões comerciais, mas isso faz parte do jogo. Isso tem que acontecer e todo mundo tem que ter maturidade suficiente para entender que uma coisa é o nosso comercial, outra coisa é todo o resto, todo o segmento, né, que depende muito do trabalho de todos coletivamente, né, para valorizar, não apenas valorizar o farmacêutico magistral e a farmácia de manipulação, mas trazer mais consciência sobre o medicamento manipulado para as pessoas, porque, na verdade, o brasileiro não conhece ainda. Apesar da farmácia de manipulação no Brasil ser a mais forte do mundo, se você vai conversar com o brasileiro médio, a maioria nem sabe o que a farmácia de manipulação faz e nem como é feito. Pois é, e todas, né, a regulação, né, as leis que impactam também o setor, né? Então, é isso, o brasileiro médio, muitos não tem, né, uma consciência, um conhecimento amplo sobre esse assunto, né? Por isso que também a importância da comunicação, né? Também de como a Anfarmag e vocês, né, como farmácias, comunicam, né, as ações, o trabalho, a seriedade do trabalho de vocês, né? Então, também acho que a comunicação tem um papel importante, né? Nesse sentido, vocês concordam? Exatamente, com certeza. Com certeza. Que bom. Bom, a Anfarmag está completando 40 anos, né? Estamos também celebrando, é um marco importante para a entidade do qual vocês
fazem parte. É uma construção, né, que também tem as mãos ali de cada um de vocês. Como que é para vocês? Qual o sentimento que vem nesse momento? Participar dessa celebração, dessa festa? Olha, eu acho que é uma vitória, né? 40 anos e eu fui sócio durante muitos anos de uma das pessoas que pensou desde o início na Anfarmag, né? Que foi o Rogério Tokaski. E aí por isso que eu me envolvo tanto há tantos anos com a Anfarmag, porque ele sempre foi muito envolvido nessa causa, né? E foi um dos idealizadores e fundadores do movimento todo, né? Lá Pois com o é. Dr. Paulo, lá atrás. Sim. Então é uma vitória, né? Começar tão pequeno e hoje ser a potência e toda a solução que a Anfarmag pode entregar. Tem muito para avançar ainda também, Tem né? muito, Muito mas- mercado, muito trabalho, né? Porque é um trabalho muito prático, né? Que vocês têm ali no dia a dia. Que bom. Bom, se vocês pudessem resumir em uma frase, um pouquinho mais até, a importância do trabalho ali na regional de vocês, e o quanto é importante os associados e até quem está pensando em se associar, chegar para somar, né? Para ajudar ali a remar, né? Uma outra associada também que conversou conosco, até lembrou agora, pensando na Copa, da coisa da remada, né? Dos noruegueses, né? O quanto é forte, né? Quando se faz isso junto, com mais gente. Vocês puderem falar um pouco melhor dessa importância e também chamar outras pessoas a contribuírem ali para a regional, mas também nacionalmente. Que mensagem vocês deixam para elas? A mensagem que eu deixo é que todos os apaixonados por manipulação como eu procurem o associativismo. Um homem sozinho ele não consegue caminhar, mas junto ele consegue fortalecer. Então a Anfarmag é uma prova disso. Hoje completa 40 anos. É como o André falou, começou pequenininho e olha como nós estamos de soluções. Então são soluções que o associado precisa conhecer, precisa entender para ter esse crescimento. Muito bom. E você, André? Acho que apesar dos 40 anos de Anfarmag, a nossa regional vai ter como missão esse ano semear, né? Semear esse conceito, semear essa ideia de cooperativismo, de associativismo, para que a gente tenha realmente uma Anfarmag forte na região, né? E não seja apenas aquela coisa etérea que as pessoas não sabem exatamente o que entrega e às vezes até sabem, mas não acham que... Aí é uma questão de comunicação, sabe como você falou? Não Sim. acham que aquele valor agrega o valor necessário para a operação dela. E acho que essa semeadura que a gente precisa fazer nesses 2 próximos anos. A saúde individualizada não é uma tendência, não é um futuro, é agora. É, agora. Né? Acho que, novamente remetendo ao panorama setorial, né? O crescimento, até das últimas publicações, né? Que traz esse crescimento, essa potência do setor, ele é evidente e está aí, né? Acho que quanto mais juntos, mais fortes. Né? Exatamente. Muito bom. E vamos falar um pouco sobre a representatividade da mulher, né? Que é outro dado do panorama setorial, não só do último, mas de todos, né? Da coleção. O setor magistral é o setor que mais evidencia a força da mulher, né? A gente tem mulheres ocupando cargos de liderança, né? Camila, é algo que você vê na prática? Você vê realmente a mulher ali bastante envolvida com esse negócio? Eu vejo inclusive na minha regional. É muito forte a presença da mulher. E a mulher, ela vem se desafiando, né, com o passar dos anos. Eu, por exemplo, comecei a empreender há pouco tempo. Minha farmácia tem 7 anos. Mas eu já consegui muita coisa com isso. É muito válido a mulher ter essa percepção de valor que ela agrega dentro da manipulação, porque ela tem força, ela tem disposição, então eu acho que isso é muito forte. Sim, tem aquele ímpeto também de aprender, né, de se Exatamente. renovar sempre. Renovar, aprender, se né? desafiar, né? Porque, enfim, treinamento acho que é algo que, pelo menos, né, todos têm falado isso.
que é algo que é realidade para vocês. O tempo todo vocês têm que estar fazendo treinamento, O tempo todo. se atualizando, né? Exatamente. Muito bom. Bom, para encerrar, acho que remetendo novamente aos 40 anos da Anfarmag, né? A gente tem também um setor com farmácias longevas, né? Diferentemente de outros negócios, outros perfis de negócio no Brasil, as farmácias de manipulação, elas têm vida longa, né? A grande maioria, assim como a Anfarmag, né? Na região de vocês também é assim? Conta só um pouquinho qual que é a realidade de vocês ali na região norte. A imensa maioria das farmácias dura mais do que 10 anos. Tá. Né? Tivemos alguns episódios ali no início desse ano, acho que foram 2 farmácias que fecharam lá em Belém, mas é muito raro isso acontecer. Né? Na maioria das vezes é um mercado sim longevo, é claro que você precisa ter ferramentas de gestão, que a Anfarmag também proporciona, né, com o GD, entender de mercado, entender de precificação, mas via de regra a gente dura bastante. E que durem muito mais, que venha muito mais sucesso. A gente agradece imensamente. Tem alguma mensagem, algum outro comentário que vocês queiram deixar para os colegas, para a própria Anfarmag? Parabenizar a Anfarmag. Acho que juntos somos mais fortes, né, André? Eu e o André, a gente está junto na Anfarmag, está junto no sindicato. E é isso, e é esse o caminho. Semear, né, André? Semear, sim. Engajar, engajamento. Que venham também novos associados, Exatamente. Novas lideranças. Sim, né? O setor precisa. É preciso renovar. Com certeza. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Em nome da Anfarmag, a gente agradece e parabeniza porque o setor Anfarmag, ela é feita por vocês, né? Muito obrigada e muito sucesso sempre. Obrigado. Obrigada. Obrigada.